Bem-vindos ao Hightech Cast. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hightech Cast, o podcast que reúne tecnologia, inovação, empreendedorismo e as profissões do futuro. Uma realização do Instituto ISIM e da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. Eu sou Patrícia Ribeiro e hoje vamos falar por um assunto aqui super importante, que é a segurança. E é cibernética. Você sabe que a gente está sujeito a todos os dias a golpes, sejam eles por e-mail, por celular e até uns que a gente nem sabe que existe. E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui comigo mais uma vez Augusto Damião, que é especialista em direito cibernético, e Daniel Guarsoni, que é um cara também muito importante nessa área de cibersegurança. Ele trabalha numa empresa que só faz isso. Isso, obrigado pelo convite. E aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Vou começar pelo Daniel, que a gente recebe ele aqui pela primeira vez. Legal. Falar um pouquinho sobre a sua trajetória e o seu currículo. Perfeito. Primeiro, uma honra estar aqui, pelo convite, obrigado. Bem, eu estou na área de cibersegurança aí já tem alguns anos, comecei na área de TI há mais de 20 anos, né? Comecei na área técnica, depois fui para uma área de engenharia dentro da área técnica e hoje estou na área comercial. Né? Eu trabalho na empresa SentinelOne, que é uma líder mundial de cibersegurança, né? Que começou com a parte de Endpoint Protection, mas hoje tem uma plataforma muito mais ampla de cibersegurança no mercado. E é uma empresa grande, né? Sim, uma empresa grande. E que tem toda a tecnologia avançadíssima. Muita inteligência artificial. Bastante. Foco muito em inteligência artificial. A gente está presente aí no globo inteiro, né? Então, aqui no Brasil também a gente tem muita expressividade, muitos clientes, tanto privado como governo. Então, a gente está aqui para ajudar nossos clientes, né? E a sociedade, com certeza. Maravilha. Excelente. Augusto, fala um pouco sobre você. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu sou Augusto Damião, sou formado na área de Física, Direito, fazendo uma pós em Políticas Públicas de Cibersegurança e IA, e trabalho nessa parte de Direito Cibernético, Políticas Públicas e Relações Governamentais de Cibersegurança. E fico à disposição aí para... Fiquei sabendo que você vai dar aula também, não é isso? Isso, por coincidência, ontem eu recebi um convite, uma universidade, para lecionar na parte de direito cibernético, governança de cibersegurança, Legal. Numa pós-graduação e bastante animado aí com a possibilidade, oportunidade. E é uma área que está se abrindo, não é, no Brasil, muito importante que se divulgue isso, porque é recente. Muitos falavam antigamente direito cibernético numa mistura de direito digital. Não, agora nós estamos tratando de modo separado. Direito digital, uma coisa, contratos. Agora, o direito cibernético que nós estamos tratando é mais relacionado com a governança cibernética, com infraestrutura crítica, serviços essenciais, que é projeto de lei que, inclusive, estamos tratando no parlamento. Até falei que o Augusto, ele era especialista em direito digital e ele falou, não, é direito cibernético. Eu falei, qual é a diferença? Então, isso aí é bom, importante a gente falar, porque quem está do outro lado nem acha que é tudo no mesmo ecossistema. O direito digital mais relacionado, às vezes, assim, com blockchain, com smart contracts. Não, o nosso é a segurança cibernética, principalmente de infraestruturas críticas. Então, a energia, telecomunicações, governo, defesa, biossegurança, satélites. Então, é bem diferente, algo mais crítico, né? Mais crítico. Exato. Isso. Então, olha só, vou começar falando assim, bem como se a gente estivesse aqui na primeira aula de turma, para eu entender o que é esse cibersegurança e segurança cibernética. Porque a gente fala em golpe cibernético, a gente fala de 1.000 pessoas sendo vigiadas, né? E tendo contas clonadas.
assaltos. Mas isso eu sei que é só... Sequestro de linha telefônica. Sequestro de linha telefônica. Então, assim, isso a gente sabe que é só uma base, né? É só um pouquinho do que tem aí nesse circuito todo, nesse universo que é a segurança cibernética. Sim, desde um golpe simples de e-mail, falso advogado, uma engenharia social avançada. Uma engenharia social avançada com IA, com deepfake, uma hiperrealidade, uma simulação de voz, de vídeo, até ataques super avançados de Estado-nação, de países, né? Então, estamos falando aí de ataques de usina nuclear, de satélites. Então, super amplo. E a gente tem visto muito esse tipo de ataque recente, né? Com o advento da inteligência artificial, isso tem aumentado, que a complexidade dos ataques estão cada vez maiores, que a IA está aí para, infelizmente, ajudar o lado ruim da moeda também. A gente está aqui para defender, a IA vem para olhar o lado bom, né? Para fazer a defesa, mas, infelizmente, ela está sendo utilizada para ataques, e por isso que a gente está aqui, né? Tentando trazer essa informação e, inclusive, cativar as pessoas para virem para a área de cibersegurança. Para essa área, porque há um déficit enorme. De milhões, né? Considerando o planeta, no Brasil, em torno de 500, 700 mil, que seria, não é, a deficiência. Então, é uma área que necessita de muitas pessoas. Globalmente, a gente chega a quase 5 milhões de déficit de profissionais na área de cibersegurança. Eu vou falar isso daqui a pouco, mas primeiro... Eu quero saber o seguinte, curiosidade sobre esse campo. Porque a gente pensa em filme de ficção. Eu estou assistindo uma série que eu tô amando, que chama... Mr. Robot. Já indica pra gente. Inclusive, essa série até eu falei pro Augusto, que parece com o Augusto. Chama Pessoa de Interesse. Essa eu não conheço. É uma série que fala sobre inteligência, o pai da inteligência artificial, que a inteligência ela começou depois do ataque do 11 de setembro. Ele criou ela para ser antes, para você não ter, para você prever os ataques de terroristas. Sim. Então, ele criou... Tudo começou com o pai dele, que estava com Alzheimer. Então, ele queria fazer uma memória para as pessoas que não, como o pai dele, tivesse problema de perda de memória. Então, ele foi criando um computador para ter memória, fazendo a neurotecnologia, que a gente já falou sobre isso. E aí, nessa construção, ele fez uma máquina, que era... a IA. E caiu em mãos, ele vendeu para o governo e caiu em mãos erradas. Então, a série é toda essa questão de um atacando o outro e tem outras coisas que eu não vou contar, porque aqui eu não vou fazer propaganda da série. Você está falando de ficção científica, mas está me lembrando uma realidade bem recente de uma... Pode falar. Pode falar. Não, eu vou falar que até onde vai a realidade é onde vai a ficção. Né? Hoje em dia as coisas estão dando sombra. Mas eu acho que sempre foi assim, tipo assim, só existe o filme porque você já teve isso, ou se vai, né? As pessoas vivem isso de alguma forma e a gente passa por esse mundo. Mas o que eu tô achando super interessante nessa série é que o protagonista, ele consegue hackear tudo. Então, você está sendo vigiado 24 horas. E são as câmeras de segurança de Nova York. Então, assim, todas as câmeras no sinal, em todo quanto é lugar, até as câmeras dos restaurantes, em tudo quanto é lugar, eles são monitorados. Então, e você tem lá quem vai ser atacado, quem não vai ser atacado. Porque aí você precisa descobrir quem é o bandido, quem é o mocinho ali, na série. Então, aí eu penso com vocês, por exemplo... Uma simples senhora que é aposentada e ela tem lá a sua conta e a senha dela botou 123, né? Isso existe hoje em meio a essa grande evolução tecnológica. E a gente fala, e eu quero que vocês falem, golpes virtuais mais comuns fazendo vítimas diariamente. Como atentar para que é golpe? Eu caí já em 2 golpes e olha que eu sou muito atenta. Eu caí um da Magalu, olha só, na Black Friday, e caí em outro que eu nem me lembro, mas assim, caí rapidinho e saí e levantei. Foi uma bolsa que eu queria comprar. Então assim, que tava muito barata. Mas assim, o site era igualzinho.
Tinha até lá aquele negócio que tem uma coisa de segurança do site, que a gente tem lá, que a gente tem que ler embaixo, no rodapé. Tava tudo muito lindo. Tudo Só clonável. o preço que eu achei barato. Eu ia te fazer a pergunta. O que te motivou a fazer a compra? O preço. Exatamente. É o preço. Engenharia social, manipulação humana. Fala aí Tudo que você começa justamente na questão do gatilho mental. Então, o viés de urgência é um dos principais utilizados no ataque. Porque quando você vê a promoção está acabando, faltam 5 minutos para acabar, o preço está baixo, você vai o quê? Opa, não posso perder essa promoção. Isso. E você dá um bypass aí nessa análise crítica que você deveria estar fazendo. Então, por isso que as pessoas caem no ataque. Urgência e recompensa. Urgência, recompensa, autoridade. Às vezes você fala assim, poxa, é uma pessoa que está falando que... É um amigo meu que passou aqui e falou que mensagem é um link do meu que funciona, chefe. é um link bom, e ele caiu no golpe, ele não sabe também, e ele te passa, entendeu? Então, a mensagem do chefe, que você acha que é seu chefe, mas foi um phishing direcionado para você, uma mensagem direcionada. Então, os gatilhos mentais são muito utilizados no ataque. E medo também. Exato. Medo, sim. Medo como? Vamos lá, uma situação crítica de deepfake, de falsidade sim, profunda, tá, não é? Com o IA, por exemplo. Hoje já existe um sequestro, vamos dizer. Isso, uma falsificação de um sequestro. Telefone, por exemplo. Sim, em que os criminosos vão contactar com os pais e falar, olha, sequestramos o seu filho, a sua filha está aqui Bota chorando, até a voz da pessoa. e aparece lá do outro lado a criança chorando e falando. Mas não é ela, é tudo falso. Exato. Então, medo. Tá, e olha só, eu tô vendo, já uso a inteligência artificial generativa já há um tempinho, desde que ela começou. E aí, no início, eu conseguia colocar o meu rosto na imagem de uma foto lá, qualquer. Que eu botava assim, consultoria de moda, eu botava meu rosto naquela roupa que eu queria, no corpo daquela modelo. Agora a gente não consegue mais fazer isso, a não ser que você tenha um acesso, uma assinatura e você consiga estar vinculada a uma agência que possa fazer esse tipo de coisa. E você tem que assinar um contrato tem um negócio. Que é o próprio sistema de segurança da IA, para evitar... fraude, Talvez né? até mesmo por uma questão de LGPD, né, proteção de dado pessoal, essa empresa já não permite você colocar a tua foto porque está ferindo alguns dados pessoais seus ali. Então, o Nano Banana mesmo, assim. Olha só. O ChatGPT, você colocava facilmente a sua foto numa imagem. Entendi. Agora, ele muda a sua face, muda um pouquinho, sabe? Dá-lhe uma característica que é você, mas não é você. Perfeito. Eu boto lá minha foto e eu quero que bote minha foto nessa imagem. Ele não coloca minha foto, ele coloca uma imagem aproximada. Um próprio mecanismo de segurança ética da IA, para evitar, mitigar as várias fraudes e golpes que existem usando esses sistemas. E também, talvez, para uma proteção jurídica futura do próprio ChatGPT. Sim. Porque alguém pode das... usar uma foto sua, não é você, e colocar ali, criar um contexto com a sua foto e... ele mudando um pouco a tua foto, pelo menos não característica não sou 100%. Eu. Exatamente. É igual aquele negócio do marketing, quando eu mudo uma letra, eu boto um R, alguma coisa já muda, posso ter o registro de marca, por exemplo. Exatamente. Né? Então, veja, a gente falou você falou um ponto interessante, que é o gatilho psicológico. Sim. Que o criminoso cibernético, ele usa. E você falou sobre necessidade, apelo emergência. Autoridade, medo, recompensa. Você falou medo, recompensa e desejo, né? Também. Sim. Tem também a parte do desejo, eu quero aquilo. Exato. Eu nem estava com urgência da bolsa, mas apareceu ali uma promoção tão bonita que eu falei, opa, vou comprar. Ainda bem que era bem barata mesmo, porque eu nem me liguei que eu perdi o dinheiro, assim. Mas assim, fiquei com muita raiva de mim na hora. Como é que eu caí numa idiotice dessa? E o da Magalu, eles fizeram um site igualzinho, com aquela bonequinha da Magalu, igual. E era 50% de desconto. Então, assim, você acaba... Só que, olha só, na hora de pagar... Como a Magalu também, você tem vários fornecedores... Sim. Não vem o nome dela às vezes, vem outro fornecedor, né? E aí, eu vi lá, na hora de pagar, achei estranho.
Mas mesmo achando estranho, eu ainda paguei. Entendeu? Eu falei, ué, mas esse negócio está estranho. Sempre a questão crítica é importante. Senso crítico é fundamental para você analisar. Então, assim, você entrou no site, 50% de desconto, dá uma desconfiada, olha o link do site, se de fato é magalu.com.br. Às vezes tem algum... É um Magalu com 2 U's no final. Sim. Então, aí, isso é um detalhe. E é difícil. Às vezes uma idosa acaba caindo no golpe desse. A gente acaba caindo. Pessoas, né, mais novas que acabam caindo. Você imagina uma pessoa idosa que não tem esse convívio com a tecnologia diária que nem a gente tem, né? E tem até um tipo de ataque, ataque relacionado com o formato da letra. Magalu. Você falou Magalu, 2 U's. Aí tem também uma jogada em que tem um L com um I. Misturado. Então, em vez de um L, Exato. coloca um I que é muito parecido. Exato. Aí você Você lê Magalu, mas não é um L, é um I. Exato. Então, acho que a atenção tem que ser redobrada, ainda mais quando se tá falando de alguma coisa que traz uma questão financeira, né? Está colocando um cartão de crédito ali, sempre tenha muita certeza. Gere um cartão de crédito que seja virtual, não utiliza sempre o seu cartão de crédito físico mesmo para colocar os dados ali. Gera um cartão virtual. Então, são dicas ali de segurança que são muito importantes. Agora, complementando isso, então tem a parte do fator humano, que é o mais importante. Ele é considerado o ser humano dentro dessa cadeia como a parte mais vulnerável, a parte que é mais explorada, porque os sistemas são muito bons, mas se o criminoso consegue manipular a pessoa, ele consegue contornar os sistemas de segurança e entrar facilmente. Como ele disse, dá atenção ao site. Mas existem tecnologias que tratam isso também, que a questão de inteligência cibernética, né? Inteligência de ameaças, que ficam procurando uma plataforma com um conjunto de robôs procurando clonagem de site. Sim, de fato. Esse é a defesa. Aí é parte da defesa, parte das tecnologias avançadas. É uma das tecnologias, né, que existem no mercado, né, para fazer uma série de defesas. É muito difícil, às vezes, você fazer defesa para um usuário final ali, um usuário que está dentro de casa, porque às vezes ele não tem toda uma proteção que uma empresa tem, né? Então, às vezes ele não tem um antivírus ali, né, na máquina dele, que é o básico do básico, às vezes ele não tem. Mas eu acho que hoje ainda tem gente que não tem antivírus. Infelizmente. Usuários finais, sim, e eu te falo que até corporações. Não, corporações eu até acredito, porque tem muito empresário que ele acha que é dispensável, que ele nunca vai cair no golpe, não é isso? Exatamente. Sua empresa não vai ser hackeada. E tem caso de empresa média, grande, que só tem o básico, sofre muito, tem muito incidente e não investe. Exato. E vem cá, agora sim... Hospitais. A gente chama de tem hospital nessa situação. Hospital? O que é muito crítico. Por quê? Porque estamos falando dos dados mais críticos de todos, os mais sensíveis de saúde. Eles valem 5, 10 vezes mais do que o dado financeiro. Sim. Por quê? O cartão de crédito, a senha, o número de cartão de crédito, você muda. Porque você não muda os seus dados de saúde, seu dado genético. Ele é eterno. E ele pode ser usado para diversas situações. Desde uma fraude no seguro, ou num plano de saúde, até a situação mais extrema, que é para tráfico humano, venda de órgãos. Então, assim, cibersegurança na saúde deveria ser o mais absoluto. Deveria ser assim, a pensa numa NPD coisa tão pequena e tem uma coisa tão macro, né? Sim. Não, já teve caso hospital na Europa de que, por conta de um ataque de ransomware que parou a rede hospitalar, uma paciente precisou ser transferida do hospital, porque não conseguia, né, as máquinas não funcionavam. Tudo parou. Infelizmente, né, faleceu no caminho, porque é uma situação foi bem conhecida na época, né, e diversos outros. Acho que o deepfake que a gente falou aqui são ataques que são extremamente avançados. Em 2019 foi o primeiro ataque de deepfake que foi realizado através de uma ligação, onde que uma empresa de energia, por exemplo, que o atacante conseguiu pegar um pedaço de um trecho da voz enfim, de um CEO, e ele mandou isso para um estúdio, trabalhou essa voz algumas semanas para conseguir gerar. Só que hoje você consegue fazer isso com a inteligência artificial em 30 segundos. 30 segundos. Você pega um trechinho de uma coisa que ele demorou uma semana, 2 semanas para fazer, a gente faz isso hoje de casa em 30 segundos. Então, os ataques de deepfake são coisas que estão escalando bastante.
que é a questão de quebrar as barreiras de entrada. Aqui, no caso, é a barreira de entrada para o crime, infelizmente. Então, se antigamente precisava de analistas, né, os hackers extremamente sofisticados, treinados, estudados, hoje a IA faz esse trabalho. Então, a barreira de entrada é cada vez menor. Mas a gente tem então, a IA que faz o contrário. Quer dizer, você tem a IA que faz o fake, porque ele tem o criminoso fazendo, e você tem uma outra IA que protege. Exato. Que tem a polícia, vamos dizer assim, né? Sim, então, mas tem um fator humano no meio do caminho, né? Exato. Sim, mas como que a gente vai entender esse ecossistema aí de uma forma, porque assim, se esse trabalho, a gente vai ter que trabalhar isso de uma forma que que a gente seja protegido. Sim. E ao mesmo tempo, por isso que eu falei, a gente tem uma linha muito fina entre estar protegido e estar exposto. Porque às vezes a minha proteção, ela me expõe, certo? Porque você também vai ter que ter todos os meus dados também ali para alguma coisa que me diga. Eu acho que o celular, ele vigia a gente 24 horas. Então, assim... Não tenha dúvida. Não acho, tenho certeza. Ele vigia. E não é só ele, né? Então, assim, se a gente tem um celular na mão, que ele te vigia, e você acha que você está seguro com ele, e às vezes você tem um bandido investigando as minhas atividades diárias. Sim. Né? Então, assim, vocês que trabalham nessa área, o que tem de novo nesse mercado e como vocês lidam com esse sistema diariamente? Você acabou de vir de uma feira internacional. Estava na Black Hat semana né? passada. Que é bem essa feira de tecnologia, assim. Sim, muitas novidades. A gente estava lá com a Sentinel-1, né, apresentando as soluções e obviamente, a gente está lá para trazer essa camada de proteção que você colocou agora, né? Acho que o atacante, ele basta ele acertar uma vez para conseguir entrar no sistema. O defensor, a gente que está do lado da defesa, a gente tem que acertar todas as vezes a defesa para esse atacante não entrar. Então, como é que a gente faz hoje em dia isso? A gente já faz através de uma plataforma de cibersegurança, onde você precisa trazer. Existem diversas camadas, módulos, né, dentro de um conceito de cibersegurança, né, e a gente traz alguns importantes. Né, e um deles é a inteligência artificial para a camada de investigação e resposta a incidente. Porque para você encontrar esse atacante, é aí que está a dificuldade. Você precisa ter primeiro a visibilidade do ambiente. Então, a gente tem uma plataforma onde a gente reúne dados cibernéticos de várias soluções que estão dentro das instituições, seja um Fire, seja um AF, seja o próprio AD, onde a gente consolida isso, por exemplo, num data lake, que a gente chama, ou seja, um lago de dados, né? E a inteligência artificial consulta esse lago de dados para conseguir enxergar ataques de uma forma muito mais ágil, coisa que antigamente era um ser humano, né? Hoje ainda muitas empresas fazem isso, é um ser humano procurando uma agulha no palheiro, se ele não tiver uma inteligência artificial para conseguir encontrar essas vulnerabilidades, esse tipo de ataques que vêm ocorrendo. E, Augusto, você, na sua área, né, de direito cibernético, aí você... Olha só como é que esse universo, ele é bem... É infinito. E ele é muito difícil, assim. Eu acho que por exemplo, a gente está conversando aqui agora e alguém já está fazendo alguma coisa para tentar burlar uma segurança que já foi criada agora também. Total. Então, assim, eu já vi que é uma coisa muito rápida, né? Novas táticas diariamente. Exato. Às vezes a tecnologia não muda, mas muda a tática. A tática de acesso, de ataque. Sim. Né? Então, assim, por exemplo, o Banco do Central, eu acho que deve ter uma equipe ali, uma segurança nacional. Sim, né? O sistema financeiro é considerado infraestrutura crítica. São os que mais investem em cibersegurança por conta, né, de fato, do quesito financeiro, né? Então, qualquer tipo de exposição ali pode ter um prejuízo financeiro gigantesco, tanto monetário quanto em nível a reputação da instituição, da marca, né, do banco, do nome dele no mercado. Para lembrar que ano passado, em questão de uns 2 meses, foram... desviado uns 2 bilhões de reais. De quem? No sistema financeiro nacional. Nacional? Através inicialmente de uma engenharia social, então uma tática de manipulação humana, e a partir desse acesso inicial, em que foi pego as credenciais de uma pessoa de TI, não é? De uma empresa que intermedia o sistema financeiro nacional, uma empresa que faz a intermediação entre várias outras empresas, e através dessa empresa entraram em diversas outras e desviaram
naquela ocasião foram 500, 800 milhões. Então, um ataque. Claro, inicialmente credenciais, mas foi descoberto depois, através de perícia, que haviam diversas vulnerabilidades na empresa, em outras empresas, que facilitaram essas vulnerabilidades, o escalamento, o deslocamento, né, o movimento lateral do atacante ali dentro das várias empresas, dos vários sistemas. Tinha vulnerabilidades cibernéticas de 2 anos que não foram corrigidas. Porque não quiseram, né? Então, as questões podem ser várias. Por isso que precisamos de... Ou temos um por isso que vírus, precisamos de uma lei, por isso que de uma lei, precisamos de uma lei que estabeleça obrigações, sanções, porque um caso assim que uma vulnerabilidade conhecida, para ser mais claro, era uma vulnerabilidade conhecida, estava catalogada há 2 anos e não foi corrigida. Entendi. Uma coisa é uma vulnerabilidade desconhecida, uma vulnerabilidade chamada de zero day, que não tem correção, não se sabe, é uma vulnerabilidade escondida que poucas pessoas sabem, mas não era o caso. Por isso, resumindo, precisamos de uma lei que estabeleça isso, que as empresas cumpram um mínimo de segurança, porque isso não pode acontecer, esse tipo de situação. E a lei tem que seria evitável. E a lei tem que vir junto com a questão também de contratação de soluções que venham a tratar esse tipo de situação. Porque no caso de uma engenharia social, que uma senha é vazada, como é que você impede um tipo de ataque desse? Sendo que hoje mais de 80% dos ataques vêm através de um phishing, vêm através de uma credencial que foi exposta. Então, é uma credencial válida, né? Ou seja, um usuário válido que vendeu essa senha ou sem querer essa senha saiu, vazou por alguma forma, deixou anotado no teclado ali, sabe? Ou foi coagido, alguma coisa assim. Como é que a gente faz para proteger isso? A gente precisa olhar um cenário não só humano, mas a gente precisa também ter tecnologia para proteger. Então a gente começa a olhar o quê? A parte comportamental. Porque a gente identifica que aquela credencial ela é válida, é daquele usuário, ele é um usuário legítimo para acessar o sistema, é um administrador da rede, ou que seja uma senha de usuário que vai fazer uma movimentação lateral, porém, precisa ter de sistemas que vai conseguir identificar que aquele comportamento daquela credencial é anômalo, ou seja, não condiz com o usuário que ela diz ser pertencente. Entendi. Então, você vai conseguir identificar que, por exemplo, esse usuário nunca acessou esse ambiente aqui, esse sistema de madrugada. Sim. Ele está acessando de outro país, ele está acessando de um computador que ele nunca acessou antes. Então, existem variáveis comportamentais que sistemas que existem no mercado, que a gente trabalha, que conseguem fazer esse tipo de proteção. Porque, mais uma vez, a camada do lado, o sistema operacional hoje em dia mais falho é o usuário e vai continuar sendo, não tem jeito. Sim. Então, por isso a gente precisa de medidas tanto legais, jurídicas, quanto também tecnológicas para fazer a proteção. Para proteger e avançar nisso, né? Com certeza. Então, você tecnologia adentrando um pouco na parte comportamental. Né? Exato. Você falou uma coisa interessante que você falou aí, que pegando o gancho de vocês, esses dias eu recebi um aviso do meu banco, porque eu tinha feito um Pix num valor muito acima do que eu costumo praticar, e ele perguntou se era eu mesma. Exatamente. Mas assim, rápido, né? Tipo, na hora, eu falei, opa, peraí, calma aí. Aí tive que responder e fazer lá uma liberação para o Pix ser validado. Sim, perfeito. Então, assim, isso é uma tecnologia cibernética lá atrás trabalhando nisso. Exatamente. Que verificou uma anomalia no comportamento. Exato. E já recebi isso 2 vezes dele, assim, que era uma coisa de comprar no iFood, que eu nunca era minha prática, eu detesto, inclusive, mas assim, foi uma necessidade, que eu tinha feito uma cirurgia. Sim. E precisava, então veio... Você gosta de cozinhar, então? O negócio eu gosto de cozinhar. Legal, eu sou chefe de cozinha, inclusive. Na correria, acho que pelo menos minha do dia a dia, hoje eu não estou conseguindo. Meu negócio é iFood mesmo, não tem jeito. Não gosto de iFood porque chega frio, chega bagunçado, chega feio. Aí eu não gosto. Ou eu vou no lugar, aí eu tive que pedir. Então veio também esse negócio. Foi você que pediu? Foi você que comprou nesse site, nesse negócio? Eu falei, sim, fui eu. Então, assim, isso é uma parte de cibersegurança, né? Então, para todo mundo entender que tem cibersegurança é um tripé. É tecnologia, é processo
e pessoas. Aham. Perfeito. Então, falamos aqui de tecnologia, há tecnologias muito boas, muito avançadas, pessoas, precisamos do quê? Trabalhar no fator humano, trabalhar na conscientização, na educação de pessoas cada vez mais conscientes desses perigos. Mas tem a parte dos processos também, que precisa as várias instituições, o país, as empresas implementarem cada vez mais processos de segurança, processos de governança. Por exemplo, um processo... uma pessoa que trabalha em um hospital ou um banco, um diretor, e que tem a mesma senha por meses, anos, Mas eu acho precisa que... de um processo de quê? Ah. De renovação Mas eu daquela acho que eles senha estão fazendo isso, né? continuamente. Aí tem tecnologia que trabalha no processo. Tem tecnologia que vai conseguir identificar essas falhas no processo, ou seja, você definiu regras em relação à senha, uma credencial. Essa credencial ela tem que ter tantos caracteres, né? Tem que ter número, tem que ter letra maiúscula, minúscula e tudo mais. Você define isso como uma regra dentro da empresa, né? E aí, se aquela pessoa não estiver seguindo, ela não consegue nem trocar a senha. Então, isso é um processo que foi criado usando uma tecnologia. Né? No governo a gente tem isso, assim, por exemplo, você tem que trocar a sua senha de 2 em 2 meses. Sim. Isso era um saco para mim, porque você não lembra a senha. E aí Sim. você tem que ficar anotando a Para senha. isso tem tecnologia para isso também. Mas aí Exato. tinha que ter uma tecnologia para lembrar a senha. Mas Não, existe. para lembrar é neurotecnologia. Lembrar eu não digo, mas existe tecnologia, por exemplo, cofre de senhas, né, que você consegue ali dentro de uma base de dados, né, com uma senha, um fator de multifator de autenticação, você consegue, para entrar dentro desse cofre de senhas, você precisa ter passar por algumas camadas de segurança para você proteger várias senhas. Então, eu uso hoje, por exemplo, um aplicativo de multifator de autenticação para gravar minhas senhas. Mas você não contou isso para mim. Contei. Agora você está sabendo. E As pessoas como é que eu estão faço para sabendo. contratar esse serviço Depois a gente conversa, tem vários aí. do cofre de senha? Olha, tá vendo? Isso aí já é uma Porque coisa nova. assim, ou você faz isso, né? Eu entendo, são milhares de sistemas que hoje em dia a gente já tem tudo para qualquer lugar, você precisa de uma senha, né? Qualquer site você acessa e tudo mais. Então você precisa ter um sistema desse, porque você não pode, de forma alguma, anotar isso no caderno. No celular, a gente tem lá um banco de senhas. Sim. Né? E no computador também você pode ter um banco de senhas. Que fica guardado, armazenado. Aí eu vou procurar. Mas às vezes ali mesmo eles não guardam mais. Some a senha. Eu não consigo mais entrar com aquela senha. Eu tenho que mudar a senha. Sim. Em algum determinado tipo de site ou de lugar que eu vou entrar. Não é aconselhável você usar, por exemplo, guardar senha no site pelo browser, né? Mas você pode ter, por exemplo, uma proteção via Google, que você vai ter salvar essa senha através de uma base única ali, consolidada, aí sim, mas você ficar gravando ali via browser ali, por exemplo, é um fator problemático, porque existem vulnerabilidades, que você citou, dentro de um browser que pode expor, por exemplo, uma credencial sua. Então, sempre o multifator de autenticação é importante e, de preferência, usar isso através de uma leitura facial, biométrica, em vez de, por exemplo, um SMS, porque o SMS existe até o SIM swap, que é um tipo de ataque que um atacante simplesmente usa a engenharia social para ligar para a operadora e se passar por você, usando dados que foram roubados. Fazer o sequestro da linha telefônica. E sequestrar a tua linha telefônica. Que você não consegue ligar por alguns segundos, né? E ele recupera a senha de um site num chip que ele botou, né? Que a operadora botou para ele. Às vezes da conta bancária. Então o SIM swap ele é gravíssimo, ele é crítico. Porque ele pode, através dele, entrar nas suas redes sociais, nos seus e-mails, aplicativos de banco. Exato. É um terror. Olha, vocês falaram aí de uma coisa legal. Rede social. A minha rede social ela é fechada. Perfeito. Né? Aí eu fui num evento de marketing. Aí como é que eu vou falar para vocês? O cara que estava lá ministrando as palestras de marketing, ele falou assim: se você tem o seu perfil hoje fechado, você não está no mundo. Abra o seu perfil agora. E todo mundo... E eu mantive o meu fechado. E ele começou a ensinar lá a mexer, entrar, não sei o quê. Eu sei que no final, a minha amiga, o dela, acho que era fechado, ela abriu e ficou... No final, eles pegaram os dados de acesso
mandar e-mail, mandar isso, mandar aquilo, ela fica recebendo 24 horas de mensagem deles. Aí eu falei, tá vendo por que eles queriam abrir? Você botou seu arroba lá, você abriu lá do computador da empresa dele, tá tudo lá, seus dados. Eu não fiz, né? Sim. Então, assim, isso é uma outra É o senso questão. crítico, mais uma vez, é o É senso acesso crítico, né? que você precisa ter para, né, enxergar onde que pode ter um tipo de ataque ou um tipo de exploração de vulnerabilidade. Para mim, isso é um ataque de mailing, que a gente chamava antigamente de mailing, hoje é Hoje é phishing, né, que a gente chama. phishing. Phishing, Tá. exato. Então, é isso que eu queria ouvir essas palavras. Não esse tipo de ataque, porque no caso ele né, sugeriu você, por exemplo, abrir, compartilhar seu e-mail, alguma coisa, e ele pegou as informações ali para uma requisito corporativo. Né? Corporativo. O phishing já é um ataque que ele vem via e-mail, hoje está muito sofisticado, porque a inteligência artificial ajuda a construção de e-mail, né, até com dados roubados e tudo mais. Pega um e-mail, por exemplo, de uma conta de energia e consegue, né, botar com a característica perfeita com uma conta que fosse você, mas Pra o código você de barra pagar. tá para alguém para receber. alguém receber. Eu já vi isso aí. Exatamente. E outra coisa, chegou, para fazer eu tive que fazer um MEI, né? Uhum. Aí, impressionante, assim, você termina de fazer o MEI, eu fiz com o meu contador, tudo bonitinho. Aí, daqui a pouco, chega no meu e-mail, porque meu e-mail, teoricamente, ele não pode ter gente que eu não conheço, não pode ter spam, fica tudo separado da minha caixa de entrada. Sim. Aí, lá vem o e-mail bonitinho, com órgão do governo, lá, falando assim... Você acaba de abrir o seu MEI para finalizar, não sei o quê, você precisa pagar a taxa não sei das quantas. Aí eu... Pendência, dívida tributária. Não, porque eu tinha acabado de abrir o MEI. Ainda não era pendência, eles queriam o que próximo. eu tinha que pagar uma taxa. Aí eu... Taxa. Isso é golpe. Mas eu falei, ok, mas vamos ligar pro contador para saber, porque foi ele que fez, vai que até tem eu fico com dúvidas, às vezes também eu recebo, Então, eu já sou acostumado, mas às vezes tá eu penso... vendo? Eu penso É por uns muito- segundos. É eu muito estou... bem feito o golpe, é muito bem feito. Aí eu liguei pro contador. Aí eu liguei não, mandei mensagem. Robson, chegou aqui um negócio para mim. Você que mandou, isso existe, é verdade? Aí ele, golpe. Eu, imaginei. Aí essa semana, o seu imposto, não sei o que, das notas. Eu nem emiti nota. Uhum. Aí eu já mandei bloquear esse negócio. E ele veio de novo. É. Então, assim, você... E nem clica, porque às vezes pode Não, ter... eu não abro, vírus. eu não abro, eu só vejo lá a manchete do jornal, né, que eu falo assim, o assunto. E aí eu já falo, não aceito. E são ligações, meu irmão até desligou o telefone físico, aquele telefone, Sim. não sei nem como é que chama, analógico? O telefone, aquele Telefone que da ficava casa. de casa. Que existe, porque a minha mãe... Telefone residencial. A sim. minha mãe Linha sempre residencial. quis manter o telefone fixo, que é dela desde que ela construiu a Sim. casa. Aí meu irmão mandou desligar, porque toda hora era agora coisa de funerária, de não sei o quê. Funerária. Porque... Ninguém morreu, estão Não, ligando. mas é porque como já chega, a minha mãe já tá numa idade mais avançada, 78, aí começa a chegar... Você é o programa de funerária, não sei o quê. Aí outro dia falou que alguém tinha sido sequestrado. Ela ficou desesperada, então a gente desligou. Melhor coisa. Desligou, não tem mais telefone, é o celular. Sim. E o dela não tem acesso a nada. Então, isso é uma prática que a gente fica meio assustado no dia a dia. Imagine isso em questões E é difícil maiores. você, né, ir para um lado de segurança, com um deepfake, por exemplo. Imagina sua mãe recebendo uma ligação com tua voz pedindo transferência de dinheiro porque você está apertado, quebrou o carro no meio da estrada, alguma coisa assim. Então, o que a gente sugere, como é que você lida com isso? É difícil, né? Um exemplo de uma camada de segurança ali, sem usar recursos muito avançados, por exemplo, palavra-chave. Você combinar com a tua mãe uma palavra-chave. Então, mãe, se for eu mesmo, você fala assim, qual a nossa palavra-chave? Nossa palavra-chave é essa. Aí ela, então eu sei que é minha filha que está ligando. Então, é um dos mecanismos que não exige tecnologia, mas que precisam ser utilizados hoje, infelizmente. E uma vez aconteceu comigo, de me ligar e falar assim, sua filha, não sei o quê. Aí eu, que legal, você já matou ela?
Não, então mata, por favor, porque eu não aguento mais essa menina. Eu não tenho filho, entendeu? Então, assim, a pessoa me mandou um negócio. Entendi. Aí, assim, a pessoa desligou na hora. Mas, Sim. assim, eu peguei o número e ainda fiz uma denúncia. É o terrorismo psicológico que a gente É. falou no começo, né? Que quando cai isso em alguém que tem filho, já aconteceu isso com minha avó, e ela transferiu o dinheiro porque falaram que tinha sequestrado meu pai, por exemplo, e alguém gritando atrás da linha, não sei o que lá, e ela pegou e Ó, transferiu. curiosidade. O neto da segurança e a avó caiu no golpe. Tá vendo como é que é? Exatamente. A gente ninguém Isso, tá. isso foi muitos anos atrás. Então, assim, Era algo que aquele não por é recente, telefone, né? não é? Hoje não é com deepfake, não é? Não, é. Deepfake é um negócio sério. Inclusive, eu escutei hoje que o Tribunal Eleitoral tá aí com um projeto de lei para aprovar também sobre essa questão desses deepfake na questão eleitoral. Porque vazou um vídeo do ex-presidente aí falando umas coisas e tal, e foi uma repercussão também nessa nossa cibersegurança, né? Então, eu vi que está aí bem acalorado essa questão, tanto da lei de proteção, quanto quais são os mecanismos que a gente tem que usar. E eu vou perguntar para vocês mais uma coisa. Em relação às profissões para esse mercado. Então, assim, o pessoal que está vendo a gente, eles estão fazendo curso de inteligência, de tecnologia. E muitas vezes eles querem saber qual é o campo de atuação que eles podem ter profissionalmente nessa área de cibersegurança. E você já está há 20 anos no mercado aí, nem tem cara para isso, mas tá, né? E ele também aí, quanto tempo? Uns 2, 3 anos na área. Na área Jurídica, política, sim. Você podia começar falando de cyber deception. Cyber deception. Estou sentindo falta disso, que é muito interessante. Então vamos falar sobre isso. E faz parte aí da cibersegurança preemptiva, proativa, não é? Antes disso, né, acho que vale refletir que quando eu comecei na área de TI lá atrás, né, era um mercado que estava começando a ganhar evidência, né? E assim, tinha muita vaga, né? Mas não como hoje em dia. Hoje em dia, por conta da quantidade de ataques, esse volume de vagas, né, déficit em relação a vagas para profissionais, na verdade, porque, né, tem muita falta de profissional no volume de vagas, né? Então, assim, acho que os profissionais, quem quer virar um profissional de TI, acho que tem que começar, de fato, a enxergar primeiro qual área que ele quer seguir. Tem a área de desenvolvimento, tem a área de cibersegurança, né? Tem a área de infraestrutura. Então, é entender o que ele gosta primeiro, né? Acho que esse é o principal. O cara que gosta de desenvolvimento, muitas vezes ele não vai seguir uma área de infraestrutura que é outro viés totalmente diferente, né? Eu comecei lá atrás, eu fiz um curso quando eu comecei, né, minha vida na área de TI, foi num curso de análise de sistemas. Nunca exerci a profissão. Nunca exerci, eu já fui para uma área de infraestrutura, aí depois, né, fiquei vários anos trabalhando nessa área de implementação, a gente chama de pós-venda, né? Depois fui para a área de pré-vendas, depois fui para hoje na área comercial, né? Então, assim, eu acho que primeiro é entender o que você gosta, né? E dentro de cada uma dessas áreas tem um mundo, né? Que o Damião comentou, né? Tem a parte de deception, por exemplo, a parte de cibersegurança, você conseguir criar ali pontos de proteção onde que um atacante vai, por exemplo, atacar um honeypot. A gente simula ali um ambiente falso, né? Para um atacante lá, que a gente chama honeypot, justamente que é o pote de mel ali, né? É onde que todo mundo acha que está ali o ouro, mas na verdade você só faz um desvio. É uma estrutura falsa. É uma estrutura de falsa. engano, de ilusão. Exato. Por cyber deception. Vocês criam uma estrutura falsa da empresa, uma estrutura digital falsa que imita a da empresa. Quando o atacante ele está numa estrutura falsa, ilusória. Isso tem diversas boas consequências, porque você atrasa o inimigo. Você vê a fraqueza dele também? E você estuda, você consegue obter uma inteligência sobre o seu inimigo. Quais as táticas ele está usando, quais as tecnologias. Então, você atrasa
e você ainda obtém informações sobre ele. O exemplo disso... E você não é atacado ainda num primeiro momento. Exemplo. O exemplo disso é, por exemplo, o próprio Active Directory, né, onde que você concentra as credenciais dos usuários ali. Você cria um AD, um Active Directory, né, onde é que tem esse volume de senhas falso. Com nomes falsos, com senhas falsas, você deixa ele mais exposto para a internet ali. Mas aí o E cara Então, não até vai... credenciais falsas, Credenciais que falsas. hoje é Então, uma grande superfície de ataque, as credenciais, e tem... Então ele vai primeiro ele vai achar, achei o pote de ouro aqui, vai começar a roubar credencial, vai começar a tentar fazer ataque com essas credenciais falsas, e aí você vai conseguir ficar monitorando esse atacante de uma forma mais fácil. Então você acaba atrasando o ataque, né, e consegue monitorar. Então existem diversas técnicas. E aí criar alguma coisa para impedir de fato na linha final, sem ser depois do pote de que é a camada de, por exemplo, de identidade baseada em comportamento e resposta a incidente. Chama, por exemplo, ITDR. ITDR é Identity Detection Response, né? Que é Identity Threat Detection Response, que é justamente você pegar esse conceito de proteção de identidade, identificar os comportamentos e vulnerabilidades dentro do AD, por exemplo, e conseguir fazer uma proteção e resposta de incidentes voltados a ataques que estão sendo gerados ali em tempo real. Então, existem tecnologias para isso, diversas tecnologias, mas a parte de comportamento, ela está muito em evidência, né? A parte de machine learning, ou seja, aprendizado de máquina, a parte de inteligência artificial, para você conseguir fazer proteção dos ataques, está muito em evidência, porque antigamente era baseado a proteção, por exemplo, de computadores, era baseado os antivírus, era baseado em assinatura. O que é isso? A gente assinava. Não, eu digo assinatura... assinatura. Assinatura digital. Não. Então explica. Assinatura, imagina o seguinte, você tem um retrato falado ali de um suspeito, né? Então você tem aquele retrato falado. Pensa na biologia, um vírus, nós temos o DNA. Temos o DNA, isso, uma assinatura. A assinatura digital do... Então, uma base de dados, antigamente os antivírus tinham uma base de dados gigantesca de assinaturas que seriam o quê? Características de um vírus, né? Como se fosse um retrato falado daquele vírus, né? Só que acontece, com a inteligência artificial, hoje em dia, uma IA que está sendo utilizada para o mal, ela consegue mudar detalhes dessa característica dessa assinatura em tempo real em milésimo de segundo. Chamado malware polimórfico ou metamórfico. Então, exato. São malwares que modificam a sua forma em tempo real ou quase em tempo real. Então, assim, é necessário que uma linha de defesa que tenha a mesma velocidade, no mínimo, para você conseguir conter esse tipo de ataques. Então, é o quê? É baseado em quê? Em comportamento. Você vai entender, olha só, esse processo no dia está fazendo isso. Esse arquivo está estranho, esse comportamento aqui desse usuário está gerando esse tipo de código, está tomando esse tipo de ação dentro do meu ambiente, isso aqui é anômalo. Então, a solução, por exemplo, de proteção de endpoint, no caso que está citando aqui, o endpoint no caso de computador, de servidor e tudo mais, ela vai estar ali fazendo essa proteção, que é um antivírus moderno, que a gente chama de endpoint, EDR, Endpoint Detection Response, ou XDR, onde a gente traz um conceito mais amplo ali de você pegar dados de outras soluções para enxergar o todo e fazer a proteção em cima dos computadores ou dos servidores, né? E você conseguir enxergar ali essas características anômalas ali de comportamento e fazer a proteção em cima daquele ambiente. Gente, então é mais ou menos... eu tô pensando isso como se fosse um laboratório de vírus mesmo, sabe? Você tá ali com o corpo e tá vindo o vírusinho. O vírus biológico, às vezes, demora... para evoluir. Exato, demora muito. Exato. O vírus cibernético é em tempo real. É o tempo todo. Depender, não é? E você está ali o tempo todo vendo o comportamento e já criando uma... o comportamento dele, modifica a forma, modifica o código. É assustador. Hoje em dia, você tem ideia, tem serviços de RAS, que é Ransomware as a Service, né? Ou seja, serviço, ransomware como serviço. Onde que, às vezes, atacantes leigos, pessoas que estão querendo aprender o mundo de ataque cibernético, vão lá os hackers. Dark Web da vida, exato. O hacker hoje em dia... Tem hacker do bem e do mal. Exato. A gente fala cracker. Era um termo que a gente utilizava antigamente, cracker, que era o... Que é o do mal. Que é o hacker, né? Que ele está com um intuito ruim. De cybercriminoso. Cybercriminoso, tá. Então, assim, ele consegue, hoje em dia, contratar um serviço muito barato que vai gerar um ataque extremamente complexo numa infraestrutura, seja ela de governo, seja numa empresa, né, e causando uma indisponibilidade nessa infraestrutura e causando prejuízos financeiros gigantescos, né.
Então, o nível de prejuízo financeiro já mundial, que a média que colocaram em 2025, foi estimada em mais ou menos 10,5 trilhões de dólares. De prejuízo. De prejuízo cibernético. De crime? Aproximadamente Exatamente. 50, 60 é um número trilhões que, assim, de reais. Difícil até mensurar, né? Nossa! Comparando com o PIB, seria se o cibercrime fosse um país, seria o terceiro mais rico do planeta. Exatamente. Gente, isso é muito assim, curioso, né? E até bem assustador. Porque eu não quero nem saber mais, não. Tô brincando. Agora eu queria falar de Cyber Deception, da evolução, né? Lá do estático, hoje é com IA. Exato. Tem até essa parte, eu não sei se a sua organização tem. À vontade. Tem essa parte de Cyber Deception com IA, que é um Sim. conceito que eu venho estudando um pouco. Fala, muito Augusto. interessante. Porque já é outra coisa para me assustar. É ele que entende. Na verdade, assim, a gente usa IA, né, em todas as camadas dos nossos produtos, né, nas nossas soluções, né? Tanto na camada de investigativa, que a gente tem uma inteligência artificial de língua, você comentou, né? Linguagem natural. Isso. Porque hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande de profissionais e a gente está falando isso justamente para trazer essa galera para vir para o mundo de cyber, né? Que a gente precisa. Né? E por conta desse advento de falta de funcionários, de pessoas, né? No mundo de cibersegurança, a gente, né, começaram a utilizar mecanismos para suprir isso. E um deles foi a IA. E a IA, isso somado com a velocidade dos ataques cibernéticos de inteligência artificial, a gente precisou justamente trazer IA para garantir uma velocidade de análise, de defesa, de detecção, de resposta a incidente. Porque o que estava acontecendo muito também, as empresas não têm, na sua maioria, um time suficiente, pessoas suficientes para conter, analisar, investigar ataques cibernéticos. Por falta de profissional e pelo volume de dados. O volume de ataques está complexidade exponencializou. Exatamente. Então, gente, a gente tem que dizer que essa profissão ela está muito latente, precisando. Demais. O tempo todo. Muito. Vamos lá, gente, cibersegurança. Por exemplo, tem especialista em gestão de vulnerabilidades, em gestão de riscos, gestão de identidade e acessos, governança, desenvolvimento, o SOC, que é o Security Operations Center, que é aquele analista que vai, em tempo real, tentar parar ataque, responder incidentes. Até mesmo especialistas de ataques, porque eles precisam testar os sistemas. Exatamente, então, eu ia perguntar. Éticos, e dentro da empresa você tem que ter uma pessoa que vai atacar o próprio sistema para ver quais são as aberturas, as vulnerabilidades. Criptografia quântica, então assim, é imenso. Exato. Então a gente um universo infinito. Porque assim, o que está acontecendo muito, né, hoje no mundo é a questão de burnout, por exemplo, de funcionários, de pessoas, de profissionais, porque o volume de logs, não de logs, mas de alertas, né, de ataques está tão grande e precisava, né, de tanta gente para analisar, e era um volume tão grande que essas pessoas não davam conta de analisar no dia a dia. Então as pessoas começavam a ter burnout, porque era o dia inteiro analisando ali alertas 24 horas. Então a tecnologia precisou evoluir, é onde que a gente entra aqui, por exemplo, com a Sentinel-1, para trazer o quê? Uma camada de proteção. Investigação primeiro, e proteção também, com o advento da inteligência artificial, para você conseguir apoiar esses profissionais de cibersegurança. A ideia não é substituir. A gente sempre vai precisar de gente. A gente vai precisar desse senso crítico final que a gente estava falando aqui no final, para pegar e analisar. Mas, devido à volumetria de ataques, a gente precisa de ter uma inteligência artificial que vai ter a mesma velocidade de análise. Para depois chegar na mão ali daquele profissional, aquele especialista, já mastigado para ele conseguir ali, tomar uma ação. Aí a decisão vai ser dele, um bloqueio, né? Obviamente algumas coisas ele pode automatizar ou não, isso aí depende do contexto, depende do cenário. Existe tecnologia para automatização também, a gente trabalha com isso, investigações mais autônomas, o SOC está caminhando para isso, a gente entrega isso também. Então assim, você conseguir, né, ver um alerta crítico, mandar fazer uma investigação automática, ele vai conseguir fazer a investigação automática, mas o especialista no final vai ter que ter o senso crítico e falar assim, pô, realmente esse veredito está correto, para onde que eu preciso
eu preciso bloquear esse usuário, eu preciso tomar alguma ação no meu firewall. Então você consegue, né, tomar ações autônomas, mas você precisa com certeza de um profissional ali, especialista para tomar a decisão final. Por quê? Porque às vezes até o próprio sistema de defesa está sob ataque. Então por isso que é importante também o ser humano. Para verificar se faz sentido aquela situação também. E o ser humano, ele precisa treinar também a máquina, né? Sim, de operar. Para treinar. Precisa. Eu vou até dar um exemplo. Eu costumo passar nas minhas apresentações um vídeo de um caso que aconteceu com a Tesla, que existia um carro da Tesla que estava em modo autônomo, dirigindo por uma rua na Europa, e vindo o carro do lado contrário, e do lado direito tinha um senhor passando na rua. E esse senhor, ele caiu na frente do carro da Tesla. Em questão de microsegundos, milissegundos, o carro da Tesla conseguiu analisar, ou seja, a imagem toda em volta dele, né? Ver, identificar, obviamente, o senhor ali caindo na frente dela, e tomar uma decisão em milissegundos, que foi jogar o carro para esquerda e bater no carro da esquerda. Por quê? Para não atropelar o senhor. Sim. Porque ele conseguiu em milissegundos definir que uma freagem não ia conseguir resolver o problema. Se ele jogasse para a direita ia pegar o senhor, se ele jogasse se ele fosse reto ia atropelar também. E ele jogou para a esquerda, bateu no carro da esquerda, conteve, né, um acidente grave, né? E conseguiu, ou seja, minimizou o incidente. Teve um acidente, mas não teve vítima. E isso é o quê? Minimizou um acidente, isso poderia ser uma morte. Poderia ser. E não acertou o senhor, ele ficou bem e tudo mais. Então, tudo isso foi o quê? Foram milhares de dados que foram analisados em milésimos de segundo, e uma inteligência artificial tomou uma decisão que um ser humano que estivesse dirigindo ali não teria capacidade de fazer essa decisão. Porque ia ter emoção nesse momento. E o nosso reflexo não é tão rápido que nem uma máquina. Emoção. Então, infelizmente, porque na hora que você está muito emocionado, você não consegue tomar decisão. Exatamente. Né? Então, assim... e posso adicionar mais uma questão. Nós temos os sistemas de IA tomando essas decisões, seja no setor automotivo, seja saúde, gestão hospitalar, diagnóstico, ou seja na própria cibersegurança. E tem um ataque de envenenamento de dados, um ataque específico a sistemas de IA. Então também precisa de analista para fazer análise, ver se os sistemas estão robustos, se estão com os dados corretos, porque esse ataque de envenenamento de dados, a IA pode tomar uma decisão errada. Exato. Então agora, gente, adorei, né? Mas vamos começar a fazer o seguinte. Seu conselho para a geração que está aí para entrar no mercado de trabalho. Vamos dar ele para a galera? Sim, claro. Então, fala aí, Daniel. Eu acho que primeiro, como eu comentei, entender a área que você gosta, que você atua, dar uma investigada. Hoje em dia está tão simples você conseguir achar informação, tem diversos canais aí que você consegue pesquisar sobre o tema cibersegurança, né? Perguntar sobre amigos também que estão no mercado do trabalho, né? Como é que é o dia a dia deles, acho que é importante, porque às vezes uma coisa na teoria é uma coisa na prática é bem diferente, né? E existem muitas plataformas, né? Por exemplo, tem o Try Hack Me, por exemplo, que é uma plataforma para você você consegue iniciar o mundo de cibersegurança, para você entender alguns conceitos, né? Para você conseguir algumas certificações que inclusive são gratuitas, né? De diversas instituições, e conseguir ir para uma linha de estudo que venha para... Obviamente, a universidade é importante, acho que a gente precisa ainda do currículo, a gente precisa de começar no mercado de trabalho, mas depois a especialização está cada vez mais fácil você escolher uma especialização. Na minha época, eu tinha 2 cursos de TI que eu podia escolher, 2, 3 no máximo. Hoje em dia a gente tem diversos, né? Certo. Então começar pesquisando, sendo curioso, né, perguntando para os amigos, testando. Existe graduação de cibersegurança, existe tecnólogo, não sei se tem a nível de graduação, tem a de pós. Né? Então, complementando o que ele disse, é muito importante que a pessoa se conheça, né, primeiramente, para ver qual é o perfil. Eu gosto de saber dessa parte técnica, tecnológica, de operações, mas não é meu perfil ser um analista. Sim. Eu sou dessa parte política jurídica. E pensei que não teria espaço para mim, né? Foi até difícil entrar, mas consegui. Aqui no Brasil está começando essa parte.
Fora do Brasil já é mais amplo, né? Estados Unidos, Europa, essa parte política e jurídica. Mas aqui já está começando. Então, você que não é programador, codificador, mas tem interesse de trabalhar na área, nessa parte política, jurídica, há espaço. Né? Seja através de direito ou outra área. Também há a parte comercial, é importante que se diga isso. Então, às vezes, a pessoa não é ali um programador, mas ele gosta muito de relações interpessoais. Exato. Ele tem uma persuasão muito boa, ele gosta disso. Então, tem espaço. Você não precisa ser um programador, um codificador para trabalhar nisso. Igual na parte que eu trabalho. Eu também não preciso saber a nível de programação e codificação, mas eu preciso saber dos processos, das áreas, dos processos de governança. Conhecer o ecossistema, né? Sim, exato. Então, e aí você vai se aprofundar no que você achar melhor. Sim. Gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Acho que é estar atento ao que tem novidade no mercado, né? Acho que tem muita coisa em evidência. Tem muita proteção baseada em inteligência artificial. As empresas estão tendo muito problemas com a camada de inteligência artificial, muitas aplicações sendo utilizadas hoje em dia dentro das próprias instituições que estão vazando dados, então tem que ter tecnologia para isso também, mas tem que estar atento no que está novidade, porque assim, a gente não consegue combater a ameaça do futuro com tecnologia do passado, né? Então a gente precisa ter que trazer... Isso é uma boa frase. Sim. É isso mesmo. Então, a gente precisa estar sempre atento aí às novidades do mercado. Sim. E para terminar, para quem nos está assistindo, assistirá, em cibersegurança há espaço para os vários perfis. Seja daquele de desenvolvedor, seja um matemático que queira trabalhar com criptografia quântica, por exemplo, até aquele que quer trabalhar na parte jurídica, seja numa advocacia judicial, ou consultiva, ou de governança, ou mesmo na parte de políticas públicas, relações governamentais. Então, é amplo. Muito amplo. Gente, olha, eu adorei, né? Eu descobri coisas assim que eu não sabia que existia. Muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço. Augusto e Daniel, adorei. E todo mundo vai querer mais, tá? Depois a gente vai ter mais outro programa para falar sobre, porque eu acho que tem muita coisa aí para... Assunto não vai faltar. Não falta. Exato. Então, eu agradeço muito, tá? E vou esperar vocês no próximo programa, mas eu vou me despedir aqui dos nossos amigos que estão nos assistindo. E é isso. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio do High Tech Cast. Muito obrigada pela sua companhia. Continue nos assistindo. E lembre-se, tecnologia, inovação e conhecimento são ferramentas capazes de mudar vidas e criar novas oportunidades para o mercado digital. Essa é uma realização do Instituto ISIM e da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. Eu fico por aqui e te espero no próximo episódio. Bem-vindos ao High Tech Cast.